Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 3 de janeiro de 2025. Tempo de Natal antes da Epifania. Sexta-feira, cor litúrgica branco. Santo do dia, Santa Genoveva, virgem que todo mundo, que de tudo entregava a Deus. Século V, França. Início do século V, né? Santa Genoveva nasceu próximo a Paris, na França, no ano de 422, dentro de uma família muito simples. Santa Genoveva queria ser totalmente do Senhor Jesus Cristo. Não demorou muito tempo, ela fez um voto a Deus para viver a virgindade consagrada. Com o falecimento dos pais, dirigiu-se a Paris para morar na casa de uma madrinha, Santa Genoveva. Morreu em 512, aos 90 anos de idade. Seu corpo foi levado para a Igreja de Santos Apóstolos. Em 1129, a França, especialmente Paris, estava desolada por uma peste chamada doenças dos ardentes. Estevão, bispo de Paris, pediu ao povo que invocasse a intercessão de Santa Genoveva. Imediatamente após essa intercessão, as curas começaram a aparecer, até que em poucos dias a peste desapareceu. Foi chamado de milagre dos ardentes. A partir disso, o Papa Inocêncio II ordenou celebrar-se todos os anos assim em sua memória. Santa Genoveva, rogai por nós. Lembrando também que dentro da liturgia de hoje também é proclamado o Santíssimo Nome do Senhor Jesus, o Santíssimo Nome de Jesus. Então a liturgia também ela reflete sobre esse poder do nome de Jesus. Primeira leitura. Na primeira leitura de hoje, na carta de São João, primeira carta de São João, capítulo 2, de 29 até o capítulo 3, lá no versículo 6. Então, é uma síntese de dois capítulos. Caríssimos, já que sabeis que ele é justo, sabei também que todo aquele que pratica justiça nasceu dele. Então, se você é uma pessoa justa, não, eu não estou falando que você é santo, que não peca, não é isso não. Nós estamos falando que é uma pessoa que busca santidade, que busca justiça no seu proceder. Então, se você nasceu de Jesus, está vendo? Nasceu dele, nasceu do Senhor. Porque todos nós, a princípio, nascemos da carne, né? Não tem como. Nossos pais se uniram na carne e nós nascemos. Agora, os nossos pais também podem ter a intenção de conceber os seus filhos, teve a intenção de também entregá-los a Jesus Cristo. Embora a nossa origem seja da carne, fomos batizados, alguns de nós ainda pequenininhos, porque nossos pais mostraram a intenção de nos consagrar totalmente ao Senhor Jesus. Isso é o batismo. E nós somos agradecidos pelos nossos pais que nos batizaram ainda pequeno, né? Nos consagrando a Deus. Aquilo que era da carne agora tornou-se do Espírito, tornou-se, nos deu uma condição filial. Agora podemos chamar papai, é também o nosso Pai, né? O Senhor, o nosso Deus. Caríssimo, já que sabeis que ele é justo, então sabei também que todo aquele que pratica justiça nasceu dele, nasceu do Espírito. Então agora já não sou mais da carne, eu sou do Espírito. Você é do Espírito, você agora é parte do Senhor. Deus é próprio Senhor. Em Jesus Cristo também nos deu essa dignidade de sermos chamados filhos de Deus. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. Alguns pais hoje não querem batizar seus filhos. Ah, vou deixar ele crescer para quando ele tiver grande, ele escolher. Escolher o quê? Entre ser filho de Deus e ser filho do capeta, de Satanás? Que escolha é essa maluca que um pai deseja para os seus filhos?
Não, tem escolha não. Aqui, meu filho será filho de Deus. Jamais permitirei que ele seja filho do mundo, filho de outra coisa, né? Não, de jeito nenhum. Meu filho, filho de Deus. Esse é meu desejo para ele. Eu vou manifestar ao mundo, ao todo o poder satânico deste mundo, que este filho que foi gerado, né, que eu participei dessa geração, que Deus me deu essa dignidade de gerar com Deus esse filho, será cidadão de Deus, será de Deus. Então eu consagro meu filho lá no batismo. Vede que grande presente de amor o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Assim fala a Bíblia de cada um de nós. Todo aquele que recebeu o batismo, somos filhos de Deus. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos, porque ainda temos essa vida temporal para viver, onde nós vamos viver 60, 80, 90, 100 anos, nós vamos viver. Nós temos que viver essa vida temporal, mas na esperança de que na nossa morte será revelado para nós aquilo que realmente nós somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Mas veja, primeira carta de São João. Então, essa carta está sendo escrita há pelo menos uns 60, 90 anos depois de Jesus Cristo. E ele fala que quando Jesus se manifestar, então ele está falando da segunda vinda do Senhor Jesus. Seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é. Todo o que espera nele, que espera em Jesus, justifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo o que comete pecado comete também a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Vós sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e que nele não há pecado. Todo aquele que peca mostra que não ouviu, nem o conheceu. Olha, todo aquele que peca não ouviu, nem o conheceu. O peca aí, ele está sempre no presente, porque aquele que se consente no pecado, aquele que vive no pecado, aquele que pratica o mal de forma a prejudicar o seu irmão, de forma premeditada, planejada. Então, aquele que se consente no pecado, não mostra que viu a Deus, não conhece a Deus, né? Então, é necessário que a gente esteja lutando diariamente com a nossa mente, o nosso corpo, que nos conduz ao pecado, renunciando às tentações deste mundo, para que eu possa manifestar ao mundo, eu possa manifestar ao meu espírito, o Espírito Santo que habita em mim e o meu espírito humano. Eu quero ser filho de Deus, eu desejo ser filho de Deus. É essa toda a diferença que traz para nós no dia da nossa morte. Morri desejando ser filho de Deus. Morri desejando ir para o céu. Morri desejando que a minha ressurreição me leve a Deus. Então isso fará uma grande diferença no dia da chegada do nosso Senhor Jesus Cristo, no dia final, no último dia, no dia do julgamento final. Salmo de hoje é o Salmo 97. Os confins do universo contemplam a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, ou seja, uma postura nova, uma postura de conversão, porque ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Tudo neste mundo já contempla a salvação do Deus. Tudo neste mundo renunciar, não aceitar, é lutar contra Deus. Então, por isso, Deus é maior, Deus é mais forte, Deus é imensamente forte, infinitamente forte. Como eu não vou lutar contra Deus? Esse poder infinito quer me levar à santidade. Então, para eu não aceitar a santidade, para eu não aceitar ser salvo, eu tenho que lutar contra Deus. Por fim,
Deus também é infinitamente misericórdia e respeitoso. Só vai para o inferno aquele que realmente quiser. Você tem que lutar contra Deus para ir para o inferno, tá vendo? Que coisa, né? Este salmo é importante, porque ele abre a visão para nós. Muitas pessoas, de forma inocente, querem culpar Deus por doença, por violência, por injustiças deste mundo. Que isso? Não, não. Deus é infinitamente amor e misericórdia e quer o melhor para cada um de nós. O pior, quando recebemos, é fruto da natureza do pecado humano, do pecado na humanidade, do pecado comunitário. É isso que traz doença, isso que traz morte, isso que traz violência para próximo de nós. Tem que lutar contra Deus para não receber paz, justiça, misericórdia, né? Para não aceitar a nossa salvação. Assim nos mostra o Salmo 97 de hoje. Evangelho, em João, capítulo 1, de 29 a 34. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele. Então, João Batista, né? João estava batizando lá na água e viu que Jesus se aproximava. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim, João Batista falou de Jesus, que ele viu se aproximando. É dele que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Então, João Batista, ele é mais velho do que Jesus, né? Ele nasceu primeiro. Mas ele fala, ele existia antes de mim, porque João Batista já entendia que Jesus é o Verbo, é a vontade de Deus, é o próprio Deus que se encarnou, existia eternamente. Então, ele fala, porque existia antes de mim. Versículo 31, também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. É muito interessante esse versículo 31, porque ó, também eu não o conhecia. Então, todo aquele que não é batizado também não conhece Jesus. Pode ser um doutor, pode ser teólogo, doutor, mestrado, pode ser uma pessoa muito versátil na Bíblia, mas se não for batizado, não conhece. Então, eu também não conhecia. Veja, João Batista falando isso. Mas eu vim batizar com água. Foi para que ele se manifestasse a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: quem que enviou João Batista a batizar com água? O próprio Deus, né? Aquele que vires o Espírito descer e permanecer sobre este é quem batiza com o Espírito Santo. Então, João Batista, veja, recebeu do próprio Deus a missão profética e ele fala de Jesus, né? Mas aquele que me enviou a batizar com água. Quer dizer, ou seja, o próprio Cristo, que antes de João Batista existia. Lá no Gênesis, Deus fala: façamos um homem a nossa imagem e semelhante, um homem e uma mulher. Então, façamos. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Verbo, a vontade de Deus, né? Toda a ação de Deus agora está em Jesus Cristo encarnado. O próprio Deus se fez homem. Aquele que me enviou a batizar com água, disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer nele, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho de João Batista. Ele é o Filho de Deus. Por isso que a liturgia hoje proclama esse santo nome, Jesus Cristo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que esse nome de Jesus possa promover em nós uma mudança de nossas condutas, abrir os nossos olhos, para a sedução deste mundo, alertar a nossa casa, a nossa família,
né, de tantos desvios, né, para que não aconteçam esses desvios na nossa santidade e na nossa conduta. Que possamos, pelo nome de Jesus, aceitar a misericórdia do Senhor para cada um de nós, aceitar o plano de salvação para cada um de nós e seguirmos nessa estrada que há de nos conduzir à vida eterna. Amém. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. A reflexão do dia é um programa com um objetivo de fazer o estudo bíblico das palavras que compõem a liturgia diária. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, esse ensino, para que mais corações aceitem ser e viver como filhos de Deus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.